essa matéria me impressionou muito, eu pus ela de último aqui, que é entrevista do dono da Pets. Não sei se você chegou a ler, está no Estadão, Sim, inclusive. gostei muito. Muito interessante, né, Sinara? Muito bom. Vão Eu agora aparecer cada vez mais, viu, Rovai? eu decidi uma coisa. Agora o caramelo só vai para pets, né? Só para pets é onde ele vai ser atendido agora. Porque, ó, vou tentar achar aqui matéria da Pets. Pá. O cara fala o seguinte, gente. Ele diz que ele paga menos imposto. Do que o Aí, ó, funcionário dele. de que um operador de caixa. É uma vergonha. Cara, um empresário dono de um grande conglomerado. Essa Pets aí tem em todos os lugares. Né? O Sérgio Zimmermann, ele acredita que além dos programas sociais de distribuição de renda, a reforma tributária deve ser encarada como uma ferramenta de justiça social. Alvissaras! Tem empresário que pensa isso. Em sua visão, hoje os ricos pagam imposto de menos e os pobres acabam sendo penalizados. Aí, logo de cara, ele fala do Lula. Quando se considera o novo governo com as características de liderança que o presidente Lula da Silva tem, acho que talvez eu possa encontrar um pouco mais de eco nesse tema. No entanto, tenho a sensação de que essa questão possa ser mal endereçada, que é a questão da desigualdade brutal, entendeu? Impressionante. Eu vou até te trazer para dentro da nossa canoa. Ele, o deputado federal das massas, Paulo Teixeira. Salve, salve, Paulinho. Olá, Renato. Bom Oi, dia. Sinara. Bom dia a todas e todos que acompanham a revista Fórum, Bom combativa dia, revista Paulo. Fórum. Pensaram que tinham acabado com você, hein, Paulo? Não pode. Não vai ser um coachzinho aí que vai. Coach, é coach. Bem que Ô, você falou Paulinho. que você estava animado que ia reverter, né? Não é que o Ministério Público se posicionou assim, o TSE por 7-0 se posicionou assim. Então, acho que vai pacificando esse tema. Ótimo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você leu essa entrevista que a gente colocou aqui agora há pouco, do dono da Pets, que é um desses grandes empresas que trabalham com pets, né? Tem aí em vários lugares do Brasil, falando que ele paga menos de imposto do que um caixa dele, né? Que isso é um absurdo, que precisa de uma reforma tributária, que ele tem esperança no governo Lula. Você já conhecia esse Sérgio Zimmermann e as opiniões dele? Não conheci, acho assim, você falando da matéria e falando das opiniões dele, acho opiniões honestas, né? Isso é a nossa base tributária é a grande responsável pelas desigualdades sociais que nós temos, profundas desigualdades sociais. E o brasileiro de elite, ele adora a Europa e adora os Estados Unidos. Mas lá na Europa e lá nos Estados Unidos não tem uma base tributária tão injusta como a nossa. A nossa base tributária, ela sobrecarrega os pobres, né? Os que mais trabalham e os que menos ganham são os mais pobres e eles que pagam o maior volume de impostos. E aqui no Brasil você tem, como ele foi muito sincero, ele está dizendo, olha, não dá para sobreviver um país com uma base tributária tão injusta como essa, né? E nós precisamos enfrentar uma reforma tributária que corrija essa injusta base tributária regressiva que tributa imensamente o consumo e, portanto, os pobres e tributa muito pouco a renda e o patrimônio e, portanto, tributa muito pouco proporcionalmente os mais ricos. Isso precisa ser corrigido no Brasil. E você aposta que o governo Lula vai encarar esse desafio como um dos primeiros desafios do governo, porque sempre isso vai ficando para depois, né, Paulo? Desde o do primeiro mandato do Lula, isso estava na pauta.
E não foi conseguido, não foi no segundo, não foi na Dilma. É sempre você faz, não é reforma, você faz uns puxadinhos assim que não resolveram o problema, né? Eu acho que o Lula tem essa consciência, né? Os primeiros atos dele terão que ser resolver esses problemas que estão tendo que ser resolvidos com